Espero que dê certo, né? Vamos lá. Pessoal, então hoje o nosso assunto é o poema Operário em Construção do... Olha esse cabelão lindo aí, tô com inveja, hein, Rita? Pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa! Eu ainda bem que você não tá vendo minha câmera. Não, mas agora eu tô deixando dessa cor aí, eu tô deixando natural agora. Bom, o poema Operário em Construção eu trouxe para vocês porque, assim, todos nós somos trabalhadores, né? E aí, como a gente vai trabalhar nesse módulo, essa percepção da gente mesmo no mundo, eu acho que uma coisa, assim, o que mais ocupa o nosso tempo, a não ser quando a gente estuda e trabalha, a gente divide meio a meio, né? Mas o que mais ocupa o nosso tempo na vida é o nosso trabalho, né? Então, nós dedicamos sempre muitas horas a esse trabalho. E às vezes a gente nem tem muita percepção do quanto que esse trabalho modifica a gente, o quanto que ele fala com o nosso eu, né? Então, esse poema ele serve para isso, né? A história de um operário de uma construção, como que ele vai tendo a percepção da importância do trabalho dele na vida dele e na vida dos outros, né? Esse poema foi escrito, eu acho que é em 1949. Me deem aí o benefício da dúvida e de errar um pouco a data, mas é mais ou menos nessa época. Uma época em que o Brasil estava passando uma situação política semelhante à que a gente passa hoje, que é de muita divisão, né, de ideias sobre a política, né? Era muita polarização como a gente vive hoje, né? E tinha uma situação também de mudanças das relações de trabalho, porque naquela época coincide com a época da construção de Brasília e da uma forte industrialização do Brasil, começou a vir atrair muita gente do campo para a cidade. Né? E aí era uma época, portanto, em que a construção civil estava muito em alta e o operário da indústria também. E claro que aí tem a visão do poeta sobre as questões das relações de trabalho, que quando existe uma mudança nessas relações de trabalho, normalmente o operário, o trabalhador, ele acaba ficando com menos direitos, né? Porque existe uma grande demanda por esse trabalho, as pessoas precisando trabalhar, muitas pessoas precisando contratar, mas normalmente, né, os direitos do trabalhador ficam em segundo plano, né? A gente vivencia uma coisa semelhante hoje, que não é mais tanto na área de indústria, não é mais tanto nessa área da construção, tem bastante, né? Eu que moro em Osasco, gente, é um prédio atrás do outro aqui que se constrói nessa cidade, né? Mas mesmo assim, o que nós temos hoje é uma mudança nas relações de trabalho, mais na área de serviço, com esse crescimento dos aplicativos, por exemplo, né? E aí o que acontece? Existe uma grande demanda, existem as oportunidades de trabalho, mas existe também uma diminuição dos direitos do trabalhador, né? Então, você quer ser Uber, ótimo, mas daí você já não tem férias, você já não tem um 13º, né? Já tem outras coisas que se ganharam ao longo do tempo, né? Nas novas relações de trabalho, isso vai sendo diminuído. Aí o que acaba acontecendo? Os trabalhadores se organizam normalmente e vão lá pedir novos direitos, né? Eu não estou nem falando de política em si, estou falando mesmo das relações de trabalho, que é o que a gente viu aí o ano passado, por exemplo, com uma grande demanda aí dos entregadores, né? Como eles também se organizaram para pedir mais direitos. Então, esse poema, naquela época, ele está dentro desse contexto. É legal a gente pensar no contexto, pensar que é um contexto que tem a ver com a gente também, mas não é só isso. Acho que a maior importância da gente trazer a leitura desse poema, né, para vocês é nós pensarmos isso, qual é a nossa relação com o trabalho e como que a gente vê o nosso trabalho dentro da sociedade que a gente vive.
Aí no poema que eu coloquei para vocês, esse que está aí na tela, é a versão que eu coloquei para vocês no Moodle. Se vocês tiverem como ler em outro lugar, até facilita, né? Porque às vezes principalmente quem tá na tela do celular, fica pequenininho, mas eu vou ler junto com vocês, tá bom? Só que eu pulei um pedaço. E aliás, eu fechei aqui. Tem que abrir de novo. Só um minutinho que eu vou procurar. Na verdade, esse poema, ele começa com o que a gente chama em poesia de epígrafe. Bom, não é só poesia, né? Tem livros também que começam com uma epígrafe. Vou colocar o nome aí no chat para vocês verem como é que escreve. Epígrafe. Uma epígrafe é um texto de outro autor, outro texto, que serve como tema para aquele texto que o escritor está mostrando para você. Então, por exemplo, em Operário em Construção, tem uma epígrafe que é um texto bíblico, né? É um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8. Vou ler para vocês qual que é esse trecho. E o diabo, levando-o a um monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo conversando com Jesus, né? Dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, esse trechinho que não está escrito aí no poema que eu dei para vocês é importante porque ele serviu de inspiração para o Vinícius de Moraes para escrever esse texto. Vai chegar um momento do Operário em Construção que ele reproduz uma cena parecida com esse trecho da Bíblia. Então, vamos lá ao poema. Eu vou ler com vocês. E aí, nessa primeira leitura, vocês vão vendo, vão entendendo principalmente o vocabulário. Se depois tiver alguma palavra que vocês não conhecem, tal, aí vocês falam. E depois a gente discute um pouco o que vocês acharam, tá bom? Aí, 1959, eu errei por 10 anos, aí uma década. Então, Operário em Construção, Vinícius de Moraes, 1959. Lembrando que o início do poema é essa epígrafe, que é o texto lá do Evangelho de Lucas. Era ele que erguia casas onde só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Aqui, deixa eu colocar certinho aqui. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo? E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário, de forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão... Peraí que eu tenho que ir lá do outro lado agora. Tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia.
Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que ele sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, e que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no, disse do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido. Teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que foi levando ao alto da construção e, num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se.
dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com o medo em solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. O operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. E aqui eu coloquei uma figurinha, né? Bom, esse é o Operário em Construção do Vinícius de Moraes. E aí, primeira coisa, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida de vocabulário, uma palavra que vocês não conhecem no texto. É muito lindo. É. Bom dia, Joana. É. Ah, não tem problema. Começou um pouquinho depois. É... Oi? É o mesmo poema, sim. É que aquele vídeo, Enio, eu até falei para vocês na outra aula, é um vídeo que é muito famoso. É esse cantor chamado, músico, né, chamado Taiguara, que foi bem famoso nos anos 60. Ele, num show dele, ele recitou esse poema, que é o que está lá no vídeo, né? Para mim, a parte mais tocante desse poema é quando ele olha as mãos dele e ele percebe as mãos dele como a coisa mais bela do mundo. Que é quando ele descobre, lógico, né? Eu, professora de literatura, vou achar linda essa parte, né? Quando ele descobre a dimensão da poesia que ele vê nas mãos dele, é que o mundo inteiro sai do trabalho dele, né? Sai das mãos dele, né? De uma forma figurada, né? Essa para mim eu acho que é a parte mais emocionante desse poema. Que mais que vocês gostaram? Rita, Daniele? Diga. Sim. É, epígrafe. Chama epígrafe. Isso. É isso. Vocês conseguiram perceber quando ele reproduz essa cena no poema, né? Que é a hora que o patrão leva ele lá pra cima e fala assim: Eu te ofereço tudo isso, né?
Epígrafe. Sim. Uhum. Por- Porque, na verdade, como quando ele se refere, né, à Bíblia, ele também coloca esse cidadão como alguém, quer dizer, no fundo, assim, como é, todas as pessoas, de certa forma, têm a sua. Vamos dizer assim, que Jesus foi um exemplo de como seguir o caminho da vida, né? Ele vem para a Terra para seguir um caminho. Eu não sou religiosa, mas tenho uma formação cristã, né, de família. Então eu penso assim, né, que Jesus veio para a Terra para dar um exemplo de vida, de como viver a vida, né? Então esse cidadão ele representa todos nós trabalhadores que estão numa sequência de vida, né? Como seguindo um exemplo, né? Então ele coloca assim um percurso de todos nós na Terra que tem uma missão. Assim como Jesus teve uma missão, cada trabalhador também entende a sua missão. Então tá assim nessa ideia de que assim, o que eu faço pelo mundo, eu faço pelos outros, eu não faço só por mim. Né? Então, eu acho que essa dimensão, quando. Porque a gente fala assim, é um pouco ousado do Vinícius de Moraes colocar o patrão como o Satanás e colocar o trabalhador como Jesus, né? Mas no fundo todos nós somos divinos, né? Aqui dentro e todo mundo sente uma missão. Então acho que a referência que ele quer fazer é essa, né? De sentir o seu trabalho como uma missão para o mundo e não uma missão para o patrão. Não pertence ao patrão essa missão que a gente tem dentro da gente, né? Ela é para o mundo, ela é para as outras pessoas, para os seus irmãos, como ele fala, né? Então acho que isso que dá a grandeza do poema. Talvez seja isso que você quisesse dizer, Rita. Não sei se consegui expressar. Sim, vai ser professora, hein, Rita?
Primeiro, bom dia, Luciana, bem-vinda. Que lugar maravilhoso que você está. Meu coração está com o seu microfone fechado, Luciana. Ai, que imagina que delícia. Bom, Enio, você começou a falar de uma parte importante, gostaria que você retomasse, que é quando ele é cuspido. Ah, no vídeo ele não fala inteiro, viu? Ele pula umas partes. Acho que talvez essa ele tenha pulado. Já aconteceu. Ah, tudo bem, eu também não. A coisa mais difícil para mim é terminar uma aula. Por mim, ainda mais um poema lindo como esse, a gente ficava aqui o dia inteiro falando dele. Sim, sim, é claro que a gente tem que. Não pode inventar coisa que não tá no poema, claro, essa que faz parte da interpretação. Mas. Oi? Não, quando a gente. Vamos pensar assim, eu acho que é, todo, todo escritor ele tem o poder da imaginação. Só que a imaginação dele muitas vezes é baseada em coisas que ele viu, ou que ele vivenciou. Duvido que o Vinícius de Moraes, sendo quem era, ele tenha vivenciado coisas desse tipo. Ele vinha de uma família rica, né? Agora, ele estava mais pro patrão do que pro operário. Mas provavelmente ele viu coisas semelhantes acontecer. E quem não, né? Eu que, embora tenha morado 15 anos no interior, mas eu sou nascida e criada aqui em Osasco, que hoje é uma cidade que está voltada aí para o terceiro setor, né, mais para a área de comércio, mas sempre foi uma cidade industrial. Quantas vezes eu não vi movimentos dos operários aqui nas indústrias e quantas vezes que eu também não vi a polícia chegando né, descendo a cacetada em todo mundo, né? Então tem essa dimensão, eu acho, que é da resistência do operário. Só um minutinho, gente, que eu vou abrir a porta aqui. Lúcia, bom dia. Voltei aqui. Aliás, foi assunto da nossa reunião ontem, que a Marinalva tá sumida. Estão todos preocupados.
Fala, Joana. Ah, não, hoje eu nem fiz isso, viu? Eu não coloquei esse link para vocês, não. Eu tô marcando aqui direto, eu fiz uma planilha e eu tô fazendo uma chamada visual. Então hoje tá com. Assim, na verdade, gente, isso é só meu controle, porque o que conta a presença de vocês na aula é a entrega do exercício, viu? A não ser na anterior, que não tinha exercício, mas aí quando vocês fizerem o exercício, que é bem simples, aí que eu conto a presença. Na aula online. Oi? Oi? Não tinha nada ainda mesmo? Eu, eu coloquei lá, mas aí não era data ainda de entregar. É só semana. Assim, tem até a semana que vem para entregar. Eu vou mostrar para vocês. É, sei. Ah, meu Deus. Entendi. É até o dia 4. É. Eu vou mostrar para vocês agora o exercício. É, tem as outras, né? É, entendo. Isso, eu tô tentando abrir aqui para vocês, mas eu não tô conseguindo por causa da câmera. Ó, mas é assim mesmo. É, bom, essa aqui a nossa é assim. Não, é que tem como escrever direto no Moodle, é isso, né? Aham. Ah, ah. Tá bom. É bom você me avisar porque eu vou arrumar isso agora mesmo, ó. Vocês estão até enxergando a minha tela aí do Moodle? Deu, apareceu? Vou mudar essa configuração agora mesmo, que é a possibilidade de vocês escreverem, né? Espera aí que eu tenho que achar onde que é isso. Então, aqui você tá. Espera só um pouquinho que
tá na configuração, mas aí eu preciso ver o tipo. Olha lá, tipos aceitos aqui. Ó, ele não tá me deixando mudar, mas não tem problema. Se eu não conseguir mudar agora, eu mudo em seguida. Daí eu pode ser que ele suma um pouquinho para eu arrumar, mas eu vou arrumar. De forma que a hora que vocês entrarem de novo, tem essa possibilidade de vocês escreverem direto no Moodle. Ah, agora foi, ó. Ah, mas ele só tá falando tipos de arquivo. Aí eu vou ter que alterar isso de outra maneira. Eu vou ter que tirar esse exercício e colocar ele de novo, porque ele só dá a opção quando. Aqui, ó, texto online, achei aqui, ó, pronto. Pronto. Aí eu coloquei assim, ó. Pode colocar texto online e pode enviar também qualquer tipo de arquivo. Acho que agora dá certo. Tá bom? Tá bom. E foto também. Agora pode qualquer um. E o que, que é para fazer? Vocês vão responder. Nem precisa. Tem gente até que já me mandou e colocou assim, ó, questão 1, questão 2. Nem precisa separar se vocês não quiserem. Aí fica a critério de vocês. E a primeira pergunta é: qual é para você a mensagem do poema Operário em Construção? É para você. Então é isso que a Rita falou. É subjetivo, ou seja, é a sua opinião. Não precisa pesquisar sobre o poema. É ler o poema, que é muito bonito, muito tocante, e falar para você que mensagem você tirou desse poema. E a questão 2. É. E a questão 2, você gostou do poema? Sim ou não, né? Sim, gostei, ou não, não gostei. E por que gostou ou por que não gostou. Então é bem simples mesmo, é só para vocês fazerem a leitura. Pode falar. É só o poema do Vinícius de Moraes, esse dessa aula, o Operário em Construção. Olha lá no Moodle, ó, vou mostrar aqui. Deixa eu desativar aqui, senão não dá certo. Já? Ah, que bom. Então, ó, pega aqui, ó, aula de 28/5. Tem aqui o poema escrito, tem o poema em vídeo, para quem preferir. Apesar de que o poema em vídeo, até como o Enio já notou, ele não está completo, ele está incompleto, tem umas partes faltando. Mas tudo bem, dá para entender o poema também do mesmo jeito. Então, lê o poema, aqui a gente conversou um pouquinho sobre ele. E aí responde a questão da sua opinião sobre o poema. Que mensagem você tirou desse poema e se você gostou dele, por quê? Tá bom? É bem simples, gente. A nossa função aqui é justamente a gente preparar vocês para vocês escreverem, que vai ser o trabalho da disciplina, é vocês escreverem um texto sobre vocês mesmos. Uma dimensão que vocês podem usar é essa, a sua relação com o trabalho. Essa é uma dimensão. Na semana que vem, não fui eu, foi uma colega minha, depois eu ajudei ela a analisar, ela fez um trabalho com esse poema, com 2 turmas de EJA que ela tinha. E só que para a disciplina dela, era obrigatório ser que eles escrevessem um poema. E eu vou mostrar para vocês o resultado. É assim, o dia que eu recebi esses poemas para ajudar ela a analisar, vou confessar para vocês. Eu demorei 1 mês para conseguir analisar os poemas de tanto que eu chorava de emoção. Sem brincadeira, são poemas lindos de pessoas trabalhadoras que escreveram poemas a partir do Operário em Construção. Então, a semana que vem vão ser esses poemas, tá bom? Como é que eu faço? Agora a aula de hoje já está lá postada, já tem o exercício para fazer, tá bom?
Aí, mais para o começo da semana que vem, eu já abro a aula da. Ah, próxima sexta-feira não tem, viu, gente? Próxima sexta-feira é recesso, é emenda do feriado. E aí, então, mas eu já abro a nossa próxima aula. Se vocês quiserem, podem ler os poemas com antecedência. Mas na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer é ler, interpretar, discutir esses poemas que foram feitos por outros alunos, né? Colegas de vocês. Na verdade, esses acho que já estão até formados, né? Já terminaram o ensino médio na modalidade EJA, como vocês estão fazendo. Tá bom? Fala, Luciana.